Pessoal, começar aqui o nosso painel, repetindo aqui, grande prazer estar com essas pessoas aqui do meu lado, e acho que é um painel que ficou bastante interessante. A gente tem representantes aqui do regulador, bandeiras, uma consultoria que tem feito um trabalho muito grande nessa área, eu representando aqui o Itaú, um banco, temos ali o Fúvio com o MB. Fico muito feliz de estar com vocês. Assim, queria que vocês estivessem aqui no Rio. Ainda vou ficar conhecendo vocês só aí no MetaJass, quem sabe da próxima. Mas vou começar aqui com uma pergunta, que essa pergunta é minha. Porque sempre que a gente tem painel com o regulador, a gente fica doido para perguntar, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui pro Fábio. E eu tenho visto em muitos eventos, tanto contigo quanto com o Roberto Campos Neto, falando sobre o STR e a criação de um STR digital que suportaria ali a criação de stablecoins pelos bancos privados. Eu queria te perguntar se você poderia dar um pouquinho mais de cor para esse conceito, que eu acho que é algo que vai ser bastante interessante dentro do mercado brasileiro de criptoativos. Claro, Thiago. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É muito importante esse debate. Como a gente está vendo aqui das discussões, tem vários, vários temas, uma terminologia nova. A gente tem que estabelecer um vocabulário comum para que regulador e participantes do mercado possam se comunicar para a gente chegar na melhor forma de trazer ganhos para a sociedade. E essa questão do STR digital, assim, é meio engraçado, né? Porque o STR já é digital. Só que a gente está falando de um digital novo, né? Um digital onde o valor está intrínseco lá dentro dessa plataforma, que seria compatível com Web3. Então, seria a gente trazer a estrutura que a gente tem hoje de STR para um ambiente de Web3, dar essa alternativa para o mercado. Então, isso é bem em linha com o que eu falei, com o que o Boaventura também falou, de a gente usar essa oportunidade para conectar o mercado tradicional e o mercado de Web3 com essas tecnologias de smart contracts, com tokenização. Isso é uma oportunidade que o Brasil está trabalhando bastante. A gente acha que isso vai trazer grandes inovações para o sistema financeiro e é importante a gente construir essa ponte para que todos os participantes, novos fintechs, os bancos, as bandeiras de cartão de crédito possam entrar e possam operar de maneira segura. Aí a ideia que a gente tem é que, como no STR, os participantes vão ter reservas em CBDC para as operações que eles precisem fazer e eles também vão poder oferecer para os seus clientes carteiras de CBDC ou carteiras de stablecoins deles lastreadas em CBDC ou de um outro formato que venha a ser regulado. Então, um aspecto muito importante no projeto da CBDC brasileira é que a gente não pretende que o real digital seja a única forma de liquidez nesse novo ambiente, né? A ideia não é entrar para acabar com as moedas digitais. Não, a ideia é entrar para dar um lastro melhor para as moedas digitais, para você ampliar o acesso aos serviços que estão disponíveis nesse ambiente digital. Então, a gente pensa assim, uma jornada normal, o usuário gostaria de entrar em um pool de liquidez, por exemplo, ele precisaria de, hoje, uma stablecoin, um criptoativo. Ele poderia usar ou a CBDC ou uma stablecoin oferecida por um agente regulado do Banco Central e estaria dentro da carteira já do ambiente de operação bancária que ele está acostumado. Ele poderia trazer esse mundo para dentro do ambiente usual das pessoas, né? Eu faço uma analogia assim, o ambiente do DeFi é um ambiente muito interessante, muito flexível, mas é como se fosse um ambiente de Linux, né? A gente sabe que dá para fazer qualquer coisa, mas se você não sabe o que você está fazendo, vai ser muito complicado você ter algum resultado. O que a gente quer com a CBDC
é trazer isso como se fosse para um ambiente Windows ou para um ambiente iOS, onde as pessoas conseguem fazer as coisas, talvez não com tanta flexibilidade, mas de uma maneira mais natural, mais amistosa, que você possa abarcar uma parcela maior da população. Não, muito interessante, porque essa visão ela traz, inclusive, pensando aqui um pouco da minha exposição, a questão de você usar, de você conseguir construir uma usabilidade que, de fato, as pessoas, os cidadãos, consigam interagir com aquela tecnologia, né? E tem também o ponto que o Fábio comenta, que não é um modelo de competição, não é para eliminar outras mecânicas de pagamento, sabe, Fábio? É criar aqui uma coexistência, mas de maneira regulada, que a gente consiga aí ter todas as salvaguardas legais para o cidadão. Tá? Não, muito bom. Pergunta agora aqui para o Boaventura. E tanto você quanto o Fábio comentaram que países diferentes têm problemas diferentes. Eles estão tentando endereçar dores diferentes de cidadãos, né? Então, das experiências que você viu ao redor do mundo, e algumas delas que você mostrou aqui, o que você acha que tem de mais interessante e que o Brasil poderia, ou eventualmente até se inspirou? De novo, eu vou voltar um pouquinho no meu tom ufanista aqui. Eu vou dar um Compartilho exemplo. dele. Não, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Open Banking. Quando começou o Open Banking, a gente participou fortemente nisso, continua participando até hoje. Basicamente, vamos copiar e colar o que os ingleses fizeram. Isso foi há 3 anos atrás. Hoje a gente já está em outro patamar. Hoje a gente já está mais profundo, com mais qualidade, mais controle. Então, assim, eu espero que a gente faça alguma coisa parecida com o CBDC, tá? Esse é o trabalho do Fábio, não é o meu trabalho, né? Mas tudo bem. Mas assim, de novo, eu focaria naqueles países que estão com soluções mais inovadoras. Aqui o Fábio citou o Canadá. A gente tem um projeto muito interessante nos Estados Unidos, que é o Digital Dollar. O problema desse projeto é que ele é tão top secret que eu não posso falar nada sobre ele, tá? Mas, no fundo... Só vai descer o FBI aqui. Exatamente. Mas, no fundo, acho que a maneira como ele está sendo governado é interessante, que é como se fosse uma cooperação público-privada, né? Então, eu acho que a gente conseguindo conectar o regulador, o ente público, com os bancos privados, com as fintechs, com todas as startups, com todo esse ecossistema de inovação, a gente vai chegar numa solução realmente avançada e que vai agregar valor para o Brasil. Muito bom. E o caso dos Estados Unidos, do ponto de vista regulatório, é super interessante. Eles têm agências regulatórias disputando e conceitos que eles não se entendem. Tem uma coalizão ali entre republicanos e democratas. O cenário regulatório nos Estados Unidos é super interessante. Boa. Ó, pergunta agora aqui para a Cristiane. A organização vai me puxar a orelha. QR Code, podem mandar perguntas que eu estou recebendo aqui. Seguinte, a Visa, enquanto empresa global, e como você mostrou, tem um hub de inovação no Brasil, né? Como é que vocês têm participado e visto essas discussões envolvendo cripto ao redor do mundo? E o que vocês têm estudado e, particularmente, o que vocês têm falado de interoperabilidade entre CBDCs que você citou aqui? Então, a gente tem alguns estágios, eu vou chamar aqui de horizontes, né, de inovação que a gente está discutindo. Hoje, a Visa, já no mundo, a gente tem cerca de 70 exchanges plugadas na rede da Visa, que a gente converte, né, o que seriam as criptomoedas aí para fiat, e você pode utilizar amplamente, né, em todos os lugares que aceitam cartões Visa, você pode usar suas criptomoedas nesses lugares. Então, isso é o que a gente já está fazendo hoje, né? No Brasil, a gente tem a Zero Bank, o Outer Bank, tem a Ripio, temos vários parceiros aqui que já estão com essa funcionalidade e a gente tem discutido em mudar da forma de utilizar, se você precisa resgatar essas criptomoedas antes ou se ela faz isso de forma automatizada. Mas acho que sempre buscando o que a gente chama de melhor usabilidade, né, e você usar sem fricção, sem essa decisão, falar, vou usar agora essa criptomoeda, preciso resgatar, e agora eu vou passar... A ideia é que a Visa, de fato, integre, né, o que a gente está chamando aí, o nome que a gente está dando técnico, é o Universal Payment Channel, que vamos pensar aqui como uma metáfora, um adaptador. É quase um adaptador plugado aí na rede de CBDCs do mundo. A gente está discutindo protocolos de segurança para garantir canais privados, né, importantes nessa discussão. E aí CBDCs e as stablecoins. Então, a nossa visão do futuro é muito em cima de como a gente, como Visa, pode fazer esse paralelo de garantir segurança, né, e utilização com fluidez.
que é exatamente o que o Fábio estava falando, né? Que acho que o desafio é justamente o CBDC a gente poder utilizar amplamente, não só em transações transfronteiriças, né, que é um dos o caso de uso que a gente mostrou, mas no nosso dia a dia para comprar coisas. O exemplo que o Boaventura falou, né, do caso da Argentina, da AgroToken, é um parceiro da Visa. Então, a gente está discutindo, a gente está fazendo o processo com eles de ideação, mas o interessante do AgroToken, por exemplo, é que ele tokeniza a colheita. Então, o seu grão vira token, né? E a partir dessa moeda token, e uma moeda estável que está por trás, então acho que tem que... a gente está azeitando a casa com eles aí, que eles são líderes nessa história, é justamente como, a partir desses stablecoins, ele pode utilizar direto no ponto de venda, sem ter que fazer a venda desse ativo, né? Então, você já tem esse ativo combinado com o valor, através de uma bolsa, a bolsa de grãos, né? Então, tem toda atrela essa questão da valorização dos grãos, e você utiliza em qualquer lugar, que foi o exemplo do cafezinho no Starbucks. Então, a gente já teve lá no AgroToken, na Argentina, o primeiro cafezinho com o Starbucks, e a gente pretende, em breve, com eles, com esse parceiro AgroToken, liderando, naturalmente, no Brasil também. Eu queria fazer só um comentário. Isso é importante, esse caso da Visa, para ver o que eu falei, né? Não é uma coisa substituindo a outra, é complementar, né? Então, assim, é legal você ter um stablecoin lá, uma carteira digital, mas na hora que você vai chegar para tomar um cafezinho, o cara só aceita cartão, você vai fazer o quê, né? Então, acho que a gente vai ter que conseguir conviver e esses dois ecossistemas se falarem. Perfeito, que volta aqui para a questão da interoperabilidade entre o mundo fiat e o mundo cripto, né? Estou aqui com uma pergunta do público aqui, ainda com relação à interoperabilidade, um pouco entre países. A pessoa está me perguntando o seguinte: se existe alguma perspectiva de existir uma stablecoin única entre países e que poderia ter alguma mecânica de lastro entre uma cesta de moedas, e quais seriam os possíveis impactos de um ativo como esse? Aí eu achei a pergunta super interessante, e depois eu vou estender aqui para vocês, mas na minha visão existe uma dificuldade muito grande de interoperabilidade entre países, que é justamente o que a gente está vivendo agora de jurisdições diferentes. A moeda é a expressão da soberania de um país. Então você tem uma série de questões relacionadas a políticas econômicas e monetárias que dependem de você ter o controle da emissão, de você poder ali gerir a tua moeda e, com isso, atingir objetivos específicos para aquele país. Os exercícios que a gente vê de moedas entre países, e a zona do euro é um super exemplo sobre isso, a gente sabe o quão difícil e a quantidade de componentes políticos que precisam entrar nessa equação. Então, na minha visão, hoje, eu não estou vendo nenhuma iniciativa desse tipo, elas são realmente iniciativas do tipo interoperabilidade entre países, mantendo a soberania entre eles, então mantendo as moedas de cada país. Mas, assim, early days. Também acho muito difícil. Quer dizer, pode acontecer, mas vai demorar muito tempo. Não sei, acho que o Fábio, que vai todo ano para a Suíça, pode dar lá um feedback aí. Né? Não, a questão tecnológica não é o ponto mais complexo de se resolver nesse problema. Isso está claro para todo mundo. E, de fato, se você for pensar numa moeda global lastreada por uma cesta de moedas, você já tem o direito especial de saque do FMI, que ninguém nem conhece, né? Mas ele já é isso. Ele foi criado em 69, mas ele não é utilizado amplamente porque você tem as questões de soberania, cada país quer fazer as transações de acordo com a conveniência da condução da sua política. Então, você tem questões que vão muito além das questões tecnológicas, então é muito pouco provável que uma moeda, um stablecoin global, prospere no curto prazo. Isso é uma discussão para um prazo muito longo. Boa. Obrigado aí pela pergunta. Mandem perguntas aí, pessoal. Podem usar o QR Code. Vamos nessa. Pergunta aqui para o Fúvio. Cara, o mercado Bitcoin, agora com o rebranding, o MB, é a maior exchange de cripto do Brasil. E o Brasil é um dos países com maior potencial para o mercado cripto no mundo, né? As pesquisas mostram isso. A gente tem uma população super digitalizada, early adopter de tecnologia. Então, como é que vocês, enquanto exchange, vocês avaliam essa posição estratégica do Brasil no mercado cripto e como que isso impacta a estratégia de vocês
particularmente, inclusive, do ponto de vista regulatório que a gente está discutindo aqui no Brasil. Tá no Tá no Tá mudo. mudo. Tá no mudo. Ainda não? Pode ser a bateria do teu fone, será? Não. Não que você está ouvindo a Será que gente, não é né? Lá no controle, não? Ah, estão vindo pelo baixo. Tá com o mic fechado aí. Não? Estão pedindo para você desplugar o fone e usar o áudio do PC. Fala alguma coisa aí. Não, ainda não. Problemas técnicos aqui. Então, ó, enquanto a gente arruma aqui, vou fazer uma pergunta aqui, e essa aqui vai para todo mundo, tá? Falamos um pouquinho aqui da situação da regulação dos Estados Unidos, está tendo uma grande discussão. Estamos tendo uma grande discussão no Brasil aqui, a gente está com o marco legal das criptomoedas sendo votado, foi aprovado no Senado, está para entrar em votação na Câmara nos próximos meses. Claro que com o calendário de eleição isso tende a ficar para o ano que vem, mas é uma questão super importante da regulação e acaba impactando todos nós aqui, meio que por igual. Quando eu olho para a regulação, eu vejo que nos Estados Unidos eles foram para uma linha de regular o que já existe, regular as stablecoins. Quando você vai para a China, como a gente viu aqui, eles foram para um modelo totalmente estatal, de criar um ativo digital do governo, que esse sim poderia até substituir outras metodologias. Como é que vocês avaliam a posição do Brasil até aqui e os possíveis desafios que a gente tem, também considerando que a gente tem especificidades e problemas específicos para resolver? Bem, regulação é positiva, né? A gente precisa, sim, corrigir alguns abusos, ter um marco legal. É claro que o PL hoje é uma visão bem de alto nível, que depois vai ter que ser detalhado pela instituição que for o regulador, que provavelmente será o Banco Central. Eu acho que a gente deveria acelerar esse processo de regulação, porque o Brasil tem uma grande oportunidade de ser um hub da criptoeconomia. Então, se fosse por mim, eu acho que é pé na tábua e não ser rígido demais, né? Dar algum espaço de flexibilidade para as empresas poderem se adaptar. E esse formato, né, acho que o próprio regulador convidando, né, as instituições, o mercado para conversar, por exemplo, no Lift Challenge, permite que, acho que, essa discussão, esse diálogo aberto. Acho que isso é muito produtivo para entender, de fato, para que serve, quais são os casos de uso que essa CBDC vai entrar. E vai coexistir com as outras formas de pagamento que existem no Brasil. Acho que baseado no sucesso do Pix, né, acho que o Pix penetrou, acho que no pagamento no instantâneo aí no Brasil e tirou essa necessidade da CBDC resolver esse problema, é justamente entender qual é o objetivo de uma CBDC e entender quais são os desafios, né? No nosso caso de uso, por exemplo, da agricultura, tem uma questão de desafio muito de garantir a origem desse dinheiro, né? Uma preocupação do regulador, né? E a gente está provendo toda a solução, mas são discussões que vão aparecer na mesa, né? Acho que é importante, por isso, estar aberto, né, para a conversa. Perfeito. Comentar, Fábio? Sim, a regulação desse tema é super importante, tanto dos ativos digitais quanto da tokenização. Se a gente vê a possibilidade grande de ganho de eficiência com as tecnologias de tokenização para você não só acrescentar mais um link na cadeia, mas você poder simplificar um pouco a cadeia usando a tecnologia para garantir a integridade e prestar os mesmos serviços que hoje a gente consegue ter no ambiente tradicional de uma maneira mais barata e mais acessível. Então, eu acho que a gente tem feito o esforço de avançar nessa regulação
E a CBDC ela tem um aspecto importante nesse ponto de estabelecer uma plataforma onde todos os agentes possam atuar, né? A diferença entre a regulação da China e dos Estados Unidos, que foi mencionado na pergunta, né, onde você tem uma coisa excessivamente centralizada, pode ser excessivamente centralizado de um lado ou excessivamente descentralizado do outro, é que quando você é muito centralizado, você limita muito a inovação. E quando você é completamente descentralizado, os efeitos de rede fazem com que você crie grupos fechados, que você tenha problema de interconectividade, porque é natural da atividade econômica você querer gerar um ambiente onde você vai poder colher os benefícios daquele ambiente. Da mesma forma que o Pix criou essa plataforma aberta, onde todo mundo pode se conectar e aí você abriu espaço para inovação, a gente espera que a plataforma que a CBDC traga seja análogo a isso e traga espaço para inovação, um espaço aberto, onde fintechs e grandes participantes possam trabalhar e oferecer inovação para a população e novos serviços. Perfeito. Temos aqui o Fúvio. Quer fazer um comentário aqui sobre a regulação? E aí, retornando aqui a minha outra pergunta, um pouquinho da estratégia de vocês, como vocês enxergam o Brasil? Tá bom, vocês me ouvem? Sim. Joia, obrigado. Vamos lá, em relação à regulação, aqui no mercado Bitcoin, no MB, a gente entende que isso é absolutamente necessário. Inclusive, somos contribuintes aí da autorregulação das exchanges aqui no Brasil, a integração com o Banco Central, Receita, dando a visibilidade para os usuários de como fazer um investimento seguro e coisas do gênero. E por um outro lado, na expansão até das ofertas, ou o que uma exchange pode ofertar para o mercado, tipos de produto, integração com incumbentes, outras instituições financeiras, fintechs, a gente entende a regulação com bons olhos, principalmente a que vem sendo praticada por aqui, né, com as discussões amplas, abertas, participativas, mas principalmente para definir padrões, né, para que a gente possa ter algum padrão para integração. A Visa sabe o quão difícil é integrar as coisas, né, de uma forma livre, e o contact center sofre para ficar botando o cara no deixo, volta, amigo, calma, não é assim tão simples, né? E a gente mas de qualquer forma, nesse exato momento, o mundo ainda é multi-chain. Na verdade, a gente não sabe nem quem vai sobreviver bem daqui a um período, né? E vem essas novas redes estatais e essas coisas do gênero. Então, eu vejo a regulação muito importante, porque é necessário uma segurança institucional, uma segurança da pessoa, do cidadão também, porque a tecnologia por si só ela pode ser um faroeste, né? A gente conhece DeFi, a gente sabe que o começo de como a gente comprava e vendia cripto, né? E P2P, as coisas foram amadurecendo. Então a regulação é muito importante. E o MB vê o Brasil como um ponto fundamental, exatamente por essa ponta da adoção, a descoberta de novos instrumentos financeiros, a capacidade, né, depois que veio o Pix, a capacidade que a gente tem de pagar rápido, de receber rápido, de começar a olhar para dinheiro de uma forma mais fluida, interessante. Então a gente vê esse mercado, inclusive, né, com todas as nossas plataformas, levando educação, porque isso é importante, né? A professora lá da USP falou, muito pouca gente conhece esse mercado, esse modelo. A gente ainda confia muito na institucionalidade, né? A tecnologia está ali, mas eu não sei bem como é que mexe. A gente sabe das dificuldades, apesar de hoje muita gente de todas as classes tem capacidade computacional na mão com os seus celulares e aplicativos, mas é necessário um bocado de investimento. E a gente vê o Brasil exatamente com essa possibilidade de expansão, de escala, de serviço, de inovação, né? Trazendo novos instrumentos, criando modelos novos de tokenização, por exemplo, ou por um outro lado também, né? Assim como a gente está preocupado com o produtor na ponta, também com outras relações aí de programas de impacto, sustentabilidade, e aí vai do crédito de carbono ao Bitcoin, então as opções são muitas, né?
mas sem dúvida nenhuma experimentar vias seguras e rápidas para que as pessoas tenham acesso a esses ativos financeiros, inclusive sempre parcerizando, integrando, porque ninguém consegue fazer tudo junto. Mas é muita coisa, né, gente? Impressionante. Eu acho que dá, até complementando aqui com a minha visão, a visão do Itaú aqui, eu concordo bastante com essa questão de que a gente precisa encontrar os meios de testar e testar de maneira segura, testar aqui em parceria com o regulador em parceria com o mercado, enfim. Acho que isso tem sido feito, tem sido um sucesso dentro do ambiente do LIFT aqui, foi uma iniciativa muito legal que nós três aqui temos iniciativas ali, então tem sido uma experiência muito interessante e que certamente vai contribuir bastante aqui para a evolução dessa agenda no Brasil, tanto a agenda de mercado quanto a agenda regulatória que a gente estava comentando, né? Vou fazer aqui, estamos aqui finalizando o tempo, vou fazer uma pergunta e vou pedir para todos vocês aqui, todos nós, darem aqui uma contribuição curtinha. É o seguinte, acho que ficou claro aqui ao longo dos talks que a gente teve aqui, das contribuições, que o Brasil é um pioneiro mundial na discussão de CBDC. E assim como a gente se tornou benchmark mundial com a introdução do Pix, e o mundo inteiro está olhando para a experiência brasileira e pensando, pô, como é que a gente consegue implementar algo parecido? Eu uso esse exemplo sempre. Os Estados Unidos não têm um meio de pagamento 24/7 instantâneo e não deve ficar pronto nem no próximo ano. Eles estão lá discutindo FedNow. Então a gente implementou isso de maneira super rápida e aqui fica sempre o meu reconhecimento ao trabalho do Banco Central. Mas quando a gente pensa aqui nesse novo mundo, CBDC, cripto, como é que vocês avaliam que serão os papéis de cada um de nós aqui, das instituições, o papel tanto do TradFi, do Traditional Finance, aqui bancos, bandeiras, e também no mundo de exchanges, né? Então, sejam elas centralizadas, como é o caso do MB, sejam DEX, e o regulador, como é que vocês enxergam que vão ser os papéis nesse novo arranjo? Muito nesse conceito de ecossistema e parcerias. Eu acho que a gente, toda vez que entra nessa visão, a gente tem bancos grandes, como o Itaú, se abrindo para novas unidades de negócio. A gente tem um próprio player que começou no Bitcoin, que é o mercado Bitcoin, que agora virou MB, eu tenho que falar certo, senão eles vão brigar comigo. E já está entrando em outras áreas. E a gente tem, por exemplo, a Visa, que tem um meio de pagamento que pode funcionar das duas maneiras, baseado num lastro de crédito, baseado num lastro de dinheiro, e no futuro vai ser baseado num lastro de cripto, ou stablecoins, ou CBDCs. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade de que o mercado é aberto, a competição é boa para o cliente, que é o que interessa no final das contas, eu acho que é positivo. Eu acho que complementando, né, acho que é uma colaboração do mercado. Acho que essas entidades trabalham em conjunto, de forma aberta, para promover inovação. E pensando, mais uma vez, no consumidor. A gente tem olhado muito, um exemplo, né, o Boaventura falou da questão do cartão de crédito, mas a gente pensa em opções flex, né? Se você quer pagar agora, né, no ato, no futuro, ou utilizando uma linha de crédito parcelado, por exemplo, né? Enfim, você vai de acordo com a sua necessidade, mas pensando na composição do mercado, é importante esse papel desse regulador definindo papéis claros para essa colaboração, e essas entidades participantes terão que promover a segurança, né? Se a gente está falando de uma tecnologia, garantir a questão da identidade, né? Então, a autenticação e validação dessas identidades que fazem parte desse sistema. Isso é algo que a Visa se preocupa muito também, né? Com a segurança dessas transações, garantindo os participantes de cada um deles. Então, acho que é realmente uma colaboração e cada um com o seu papel, né? Cada um com o seu papel para, de fato, oferecer para o consumidor opções adequadas, aderentes à sua necessidade. Do metaverso aí? Bem, eu acho que o papel do regulador, a gente está aqui num momento de absorção de tecnologia que abre possibilidades, e o papel do regulador é conversar com a sociedade, entender quais são as necessidades dos stakeholders, dos clientes, e oferecer uma plataforma que seja aberta e que seja segura para que a gente possa incorporar essas tecnologias. Então, o papel do regulador é facilitar a inclusão dessas novas tecnologias na vida das pessoas e dar um ambiente onde as firmas possam trabalhar num ambiente que seja
igualitário, onde todas as iniciativas possam se iniciar para que a gente possa testar novos produtos e tentar garantir dentro desse ambiente a segurança para o usuário final, que é em linha com o nosso mandato do banco lá de estabilidade monetária, de estabilidade financeira. Então, é da gente trazer essas tecnologias num ambiente de estabilidade. É isso que eu vejo como sendo o papel do regulador. Aqui do lado das exchanges, a gente entende que, primeiro, é dar acesso a instrumentos, ativos financeiros que capacitem as pessoas a fazer a sua decisão de investimento econômico ou de uso, né? Quando você compra, às vezes, um token, você não necessariamente está usando para investimento, você pode estar colocando na sua carteirinha de gas para mexer no Ethereum. A gente tem várias opções aqui de uso, mas, sem dúvida, é dar acesso e criar esse processo. E no crescimento, a gente acaba também, através dessas integrações, servindo como não só como um balão de ensaio, mas a gente já entende muito essa história de milhares de carteiras acontecendo ao mesmo tempo, custódia digital, multilayers em redes, né? A gente fala com muitas redes, a gente sabe que nem tudo acontece on-chain, né? Mas o que acontece on-chain é múltiplo e variado, então as nossas equipes ficam enlouquecidas quando a gente vai colocar uma nova rede, uma nova conexão, e isso também nos capacita a entregar ao mercado e aos parceiros, né, um auxílio nesse entendimento desse mundo muito difuso, multicamada, além do acesso. Então, acho que a gente tem um papel duplo aqui nessa história. Um é de realmente fortificar a infraestrutura do mercado financeiro, que a gente entende que vai ter essa convergência, e, do outro lado, como uma propositora de produtos e acessos a ativos financeiros dos mais variados tipos e naturezas, né? Que vai do Bitcoin ao consórcio, ao NFT e assim por diante. Perfeito. Pessoal, estouramos o tempo aqui, mas fica aqui um agradecimento. Acho que foi um painel excelente, cheio de boas reflexões aqui. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Ainda temos mais algumas palestras aqui, alguns painéis hoje. Muito obrigado. Obrigada.